A graça e a paz a todos nossos irmãos. No livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 diz assim: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. O evangelista João, ele estava na ilha de Patmos, né? Conforme está escrito no versículo 9, Apocalipse 1, versículo 9. E ali então ele recebe esta revelação, conforme o versículo 1, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então Deus deu a revelação a Jesus para mostrar a seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo. Então o anjo levou a mensagem, né, através de Jesus, né? Deus deu a revelação. Aqui o texto é muito claro. Deus deu a revelação a Jesus. Jesus então, pelo seu anjo, enviou, que notificou a revelação ao evangelista João. Então ele tinha por obrigação de escrever esta revelação para as 7 igrejas da Ásia Menor, que fica na região da Turquia, né? Hoje não existe mais essas igrejas, existem as suas ruínas, que é a igreja de Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. Isso é no sentido geográfico, né? Mas no sentido profético, meus amados irmãos, representa 7 fases da igreja na terra, que começou com Éfeso, que foi a primeira fase, que durou até o ano 100 mais ou menos, e a última fase, que é a fase de Laodiceia. Depois você vai ver no Apocalipse capítulo 4, que a igreja ela é arrebatada no capítulo 4, logo após a fase de Laodiceia. Mas dentro desta fase de Laodiceia, existe um remanescente fiel chamado Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. Esta igreja de Filadélfia, ela será arrebatada antes da grande tribulação, conforme o Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Por quê? Porque ela é uma igreja fiel. Então, como ela é uma igreja fiel, ela não vai passar pela tribulação, ela vai ser poupada da tribulação, ela será tirada daqui antes da tribulação. Agora, a pergunta é: quem são os crentes de Filadélfia? Será que os crentes de Filadélfia são pessoas que congregam em uma igreja com uma placa denominacional chamada Filadélfia? Não é isso que a Bíblia ensina. As placas denominacionais, meus amados irmãos, elas só surgiram depois da reforma de Martinho Lutero, né? O luteranismo e o calvinismo. O calvinismo deu origem aos presbiterianos e os luteranismo deu origem aos batistas. Depois os batistas veio as ramificações, a Assembleia de Deus, né? Nós sabemos que a Assembleia de Deus, por exemplo, ela surgiu da Batista, em Belém do Pará. Ela foi fundada por Daniel Berg, Gunnar Wingre. Então foi surgindo as ramificações. Mas a igreja de Jesus, ela não é prédio. Igreja somos nós. A palavra igreja, ela vem do grego ekrésia, quer dizer conjunto dos salvos, separados, propriedades exclusivas de Deus. Então as placas denominacionais, elas só vieram a existir após a reforma protestante. Porque naquela época da igreja primitiva não havia placas denominacionais. A mensagem era direcionada às regiões. Por exemplo, aqui, voltando para o livro do Apocalipse, aqui Éfeso era uma cidade.
Éfeso era uma cidade, Esmirna era uma outra cidade, Pérgamo era uma cidade, Tiatira era uma cidade, Sardes era uma cidade, Filadélfia era uma cidade e Laodiceia também era uma cidade. Você pode pesquisar isso aí. Então, se fosse nos dias atuais, então não haveria placa denominacionais. A mensagem seria Paulo aos crentes em Anápolis, aos crentes em Brasília, aos crentes em Goiânia, aos crentes em Belém, aos crentes em São Paulo, Rio de Janeiro, aos crentes em Fortaleza. Então não existia as placas denominacionais. Como disse os irmãos, as placas surgiram depois da Reforma Protestante. Então, qual que é a igreja que será arrebatada? Será a igreja de Filadélfia, conforme Apocalipse 3, versículo 10. Mas será que esses crentes de Filadélfia, eles só estão dentro da igreja com a placa Filadélfia? Não é isso, meus amados irmãos, que a Bíblia ensina. Filadélfia é todo aquele que não se dobra diante de Baal. É aquele crente fundamentalista. É aquele crente fiel a Deus. Ele não concorda com a prática da igreja de Laodiceia. Então, como será o arrebatamento? O arrebatamento será desta forma. O Senhor vai vir nas nuvens e ele vai apanhar, ele vai arrebatar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Então ele vai pegar crentes de Filadélfia aonde? Ele vai pegar crente de Filadélfia dentro da igreja Filadélfia, dentro da igreja com a placa Filadélfia, ele vai pegar crente de Filadélfia. Ele vai arrebatar crente de Filadélfia dentro da Assembleia de Deus, dentro da Batista, dentro da Presbiteriana, dentro da Deus e Amor. Então ele vai recolher esse remanescente Filadélfia dentro da era de Laodiceia, dentro dessas denominações. Pessoas que estão dentro dessas denominações, mas não aceitam o sistema de Laodiceia. São pessoas que são fiéis a Deus. Então nós não podemos dizer, por exemplo, que somente os crentes que congregam em uma placa de igreja Filadélfia serão arrebatados. Nós estaremos assim cometendo injustiça com nossos irmãos fiéis dentro das igrejas batistas, presbiteriana, Deus é Amor. Por exemplo, eu sou pastor da igreja Filadélfia. A nossa igreja, a placa é Filadélfia. Mas não é a placa da minha igreja que será arrebatada. Dentro da minha igreja Filadélfia tem crentes de Laodiceia lá, que dá trabalho. Crentes carnudo que dá trabalho. São Laodiceia. Está dentro da placa de Filadélfia, mas não obedece os ensinamentos. Não segue os padrões bíblicos. Então são Laodiceia. Dentro da igreja de Filadélfia. Eu conheço, por exemplo, aqui na minha cidade, eu tenho parentes que congregam em uma igreja Filadélfia muito grande. A placa é Filadélfia. Mas vai falar para eles de arrebatamento para você ver. Fale. Fala que você arruma encrenca. Eles querem teologia da prosperidade. Eles querem projeto de vida. Quando você vai falar em Apocalipse, quando você vai falar dos tempos finais, eles ficam bravos com você. Então o que adianta eles congregar dentro de uma placa Filadélfia? Só a placa é Filadélfia. Mas não tem nenhuma visão do Maranata. Não estão esperando Jesus voltar. Esta é a realidade. Então, meus amados irmãos, eu queria trazer esse esclarecimento para nós, né? Nesses últimos dias. Então a igreja Filadélfia, que significa amor fraternal, ela está espalhada dentro das igrejas. O Senhor ele vai tirar uma igreja dentro da igreja. Por exemplo, eu aqui no meu setor aqui existe uma Assembleia de Deus. Eu conheço crentes Filadélfia lá dentro, crentes fiéis, pessoas de oração, que com esse frio todo que está fazendo aqui em Goiás, você chega lá de manhã lá, tá lá a irmãzinha lá de joelhinho lá, orando na Assembleia de Deus. Ela congrega na placa a Assembleia de Deus porque é uma questão do homem. As denominações foi os homens que criaram isso depois da reforma. Mas aquela irmã, embora ela congrega numa placa a Assembleia de Deus, mas ela é Filadélfia. Aquela irmãzinha, ela é Filadélfia. Assim como existe na Batista, na Presbiteriana e em todas as igrejas. Então o Senhor ele vai vir fazer um ajuntamento. Ele vai ajuntar o seu corpo. O arrebatamento é exatamente para ajuntar o corpo de Cristo.
Então ele vai juntar o seu corpo na Igreja Batista, na Filadélfia, né? Na placa Filadélfia, na placa Batista, na placa Assembleia de Deus, na placa Quadrangular. Eu conheço pessoas da Quadrangular que são crentes Filadélfia. Conheci, que já partiram com o Senhor e conheço até hoje. Na igreja que a minha filha Deus congrega é Quadrangular. E lá tem irmãos Filadélfia, pessoas fiéis, que vão ser arrebatados. Então o arrebatamento da igreja ele não é propriedade de uma placa denominacional. O arrebatamento ele é para todos os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então o arrebatamento é isso. Então tem muitos pregadores que defendem a placa da sua igreja. Meu amado, placa de igreja não salva, não é a sua placa que vai te salvar. Não, a minha igreja é a igreja santa, é melhor do que tudo. Nós não somos santos, nós somos pecadores que estamos lutando para ir para o céu. Se nós fosse santos, 100% santos, nós não estaríamos aqui na terra e o Senhor no céu. Então nós estamos lutando para ir para o céu. E nós só vamos chegar lá à estatura de um varão perfeito no dia do arrebatamento. Não adianta nós achar que nós é melhor do que os outros aqui nessa terra, que nós não somos. Então nós temos que considerar uns aos outros. Por quê? Porque o arrebatamento da igreja ele não é propriedade exclusiva da igreja Filadélfia, ele não é propriedade exclusiva da Batista, ele não é propriedade exclusiva da Presbiteriana, ele não é propriedade exclusiva da Deus e Amor, ele não é propriedade exclusiva da Esconderijo do Altíssimo. O arrebatamento ele é para recolher a igreja fiel de Filadélfia, que está espalhada dentro dessas denominações que não existiam naquela época lá. Elas só vieram, as placas denominacionais somente existiram depois da Reforma Protestante. Eu posso citar aqui vários para você. Por exemplo, a Assembleia de Deus ela surgiu da Batista. Ela foi fundada dentro da Igreja Batista. A Igreja Deus e Amor, por exemplo, da onde que a Deus e Amor ela foi fundada? Dentro da Assembleia de Deus. Davi Miranda ele saiu da Assembleia de Deus. E assim por diante. A Esconderijo do Altíssimo, que existe aqui em Goiás, aqui na minha cidade, da onde que ela saiu? Ela saiu de dentro da Igreja Deus e Amor. Então, as placas denominacionais, elas saíram de outras igrejas. No início era Batista e Presbiteriana, depois da Reforma, que era o Calvinismo e o Arminianismo, que é os luteranos, a Igreja Luterana, né? Então, meus irmãos, isso é um esclarecimento que eu queria trazer para vocês. Quem será arrebatado? Será arrebatado todos os lavados e remidos no sangue do Cordeiro dentro dessas denominações. Dentro dessas igrejas evangélicas tem crente Filadélfia e tem crente Laodiceia. Em outras palavras, tem lobo e tem bode. Aliás, em outras palavras, tem ovelha e tem bode. Eu vou repetir mais uma vez, eu pastorei uma igreja Filadélfia. Lá dentro tem ovelha e tem bode. Dentro da Presbiteriana tem ovelha e tem bode. A ovelha é Filadélfia, bode é Laodiceia. Na Batista é a mesma coisa, tem ovelha lá dentro, tem bode. Bode é Laodiceia, ovelha é Filadélfia. É assim por diante. Então os crentes que vão ser arrebatados, todos os Filadélfia dentro da era de Laodiceia, ou seja, a igreja será arrancada de dentro da igreja no arrebatamento. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.